Olá, seja bem-vindo a mais um Estúdio L. Queremos falar de música cristã, do contemporâneo ao erudito, do clássico ao popular. E hoje está comigo o pastor Paulo Brum, mestre em órgão pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também organista da Capela da Ubra. Pastor, seja bem-vindo. Ok, é muito bom estar com vocês aí. Pastor, a pergunta que não quer calar é: o órgão ainda tem espaço dentro do culto cristão no século XXI? Olha, eu acredito que tem sim, ainda mais um órgão deste porte, né? O órgão tem uma característica de tubos, de famílias, de tipos de madeira, de tipos de tubos de metal, enfim, e essa quantidade de timbres e de materiais faz com que ele seja dessa magnitude e diverso nos seus sons. Então, inclusive, cada hino do nosso inário renasce de uma forma diferente, com uma expressividade muito adequada ao texto que está se propondo lá. A musicalidade dos hinos foi feita, muitas delas, pensando no órgão, né? Ah, com certeza, com certeza. E isso tem mais sentido quando ela é executada ao órgão e órgão de tubos. Claro, tem os teclados, tem alguns outros instrumentos assim mais sampleados, não é? Mas nada se compara ao órgão de tubos que nós vamos ouvir agora. Dá uma palhinha para nós, por exemplo, se fosse uma música de batismo infantil, por exemplo, assim, a criança sendo batizada, como é que seria mais ou menos a execução num órgão de tubos? Olha só, normalmente criança nos reporta a alegria, a brincadeira, né, a travessuras, né? Então um timbre, né, um timbre como eu vou demonstrar aqui, acho que é um pouco adequado, entendo eu. Olha só. Uma coisa mais delicada, mais infantil, mais brincadeira de criança. A gente vê que os agudos também sobressaem, né? Se sobressaem assim, né? Então a criança é pequenininha, então esses tubos, esses agudos são tubinhos bem pequenininhos assim, né? Então um hino assim de Sexta-feira Santa, né? A gente sabe que a Semana Santa, Sexta-feira Santa é uma época mais assim de introspecção, de refletir, de respeito e contemplação pelo sacrifício de Jesus. A ênfase seria o que aqui no órgão? A gente vê um monte de botões aqui, a gente vê bastantes chaves. Qual que seria a ênfase, a configuração do órgão de tubos para um momento mais introspectivo? A combinação expressiva seria mais tubos graves, assim, né? E um pouco mais aveludados, né? Eu sugiro mais as madeiras. Realmente parece que a gente entra, com perdão da redundância, dentro do hino. Parece que você está ali ao pé da cruz contemplando o sacrifício. Esse poder só um órgão de tubos dessa magnitude tem para fazer. Nem um teclado, nem mesmo um piano faria o que um órgão de tubos faz, né? Com certeza, né? Com certeza. Até pela própria configuração, né, do som, né? Do som. Isso é uma coisa muito específica de um órgão. Talvez um teclado tenta chegar perto, mas não é um órgão, né? E se fosse um hino de festa, por exemplo, né? A gente sabe que Martinho Lutero, o reformador, o patrono, pai da igreja luterana, ele compôs belos hinos, como por exemplo o Castelo Forte, um hino de festa, um hino de confissão de fé. Como é que seria a configuração? Como é que o órgão de tubos expressaria isso na sua configuração, pastor? Bom, o Castelo Forte ele é um hino de batalha, né? Um hino de firmeza e de segurança que nós temos em Deus, né? Então, nas minhas escolhas eu vou escolher famílias mais fortes, muitas famílias de timbres, para expressar a magnitude, essa firmeza e essa sonoridade forte que esse hino pede, né? Então vai ficar mais ou menos assim nas minhas escolhas, né? Legal, pastor Paulo Brum, mestre em órgão pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pastor, vamos lá para dentro conhecer um pouquinho mais como é que é por dentro um órgão de tubos? Vamos lá, isso é muito interessante. Um órgão de tubos, essencialmente, para se ter um órgão de tubos, precisa de vento.
de vento. Então vocês podem ouvir esse barulho aí, né? Que é um vento produzido no motor que é armazenado em foles, e os foles, conforme eu aciono os registros lá na frente, ele libera ar para os tubos. Então a essência de um órgão de tubos é vento. E aqui nós temos os someiros, essa parte de baixo, onde vai em cima deles, né, tem as canaletas, então vai tubo por tubo, isso é chamado de someiros. E os tubos têm de várias formas, né, varia o tamanho, o material, né, e o formato. Então, por exemplo, aqui tem tubos de madeiras de 8 pés, ou seja, aproximadamente 2,5 metros. Então, tem de 8, 16 pés, 4 pés, 2 pés, 1 pé, ou seja, isso então são os tamanhos do mesmo tubo, né, com o mesmo material. Então varia o formato, né, aqui tem tubos quadrados, cilíndricos, tem cônicos, não é? E também tem de metal, muda já o material, de metal já dá outro tipo de som, não é? E também tem tubos aqui com uma palheta interna que é muito similar ao saxofone, que também dá outro som. E tudo isso são famílias, conforme o material e o tamanho é uma família. E aqui, neste órgão, nós temos 45 famílias de tubos que os organistas chamam de registros. Então são 45 registros e tem aproximadamente 4.000 tubos aqui neste órgão da Capela da Ubra.